Graças a Deus por isso. Terceiro ponto, utilizando as ferramentas certas. Jesus, um dia, ele foi pregar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Cadê o Mateus? Até que horas eu tenho, Mateus? Até às 7? Tem tempo, maravilha. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Fala, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Licença, pastor. Você me ouve aqui? Você consegue me ouvir bem? Você consegue me ouvir bem aqui? Quem se assenta, quer falar alto? Quem se assenta fala com tranquilidade, não é? Quando eu quero falar alto, eu fico de pé para falar alto. Por quê? Eu preciso estufar o peito e pôr a voz para fora. Você concorda comigo? Mas quando eu me assento, eu quero falar de forma calma e tranquila. Quantas pessoas estavam apertando Jesus? Fala comigo, a multidão. Uma multidão, conforme a Bíblia nos descreve, era gente pra caramba. Fala para quem está do seu lado, era muita gente. Era muito mais gente do que tem aqui hoje. Mas a palavra diz que Jesus encontrou 2 barcos na praia, e ele entrou no barco de Simão, e ele falou para Simão, afasta um pouco o barco, e se assentando, falava, ensinava a multidão. E aí eu me lembro de uma história que o meu pai me contou, quando eu era criança. Eu me lembro muito das histórias dos meus pais, do que os meus pais me ensinavam. Meu pai já faleceu, minha mãe ainda é viva, graças a Deus, e eu me lembro muito dos ensinamentos dos meus pais. E eu consigo, através do que eles me ensinaram, ver à luz da palavra hoje muita coisa. E eu lembro que a gente estava numa praia, se eu não me engano acho que era Itanhaém, não lembro, mas eu lembro que era uma praia, e era um período de frio, não estava muito calor, então não tinha muita gente na praia, estava vazia. E nós escutávamos pessoas conversando. E meu pai falou assim, Flávio, você está escutando essas pessoas falando? Eu, pai, estou. Aí ele falou assim, está vendo aquele barco lá longe? E o barco estava muito longe. Ele falou, presta atenção. E eu via o barco, e era daquele barco que estava vindo o som das pessoas falando. Usar as ferramentas certas. Jesus, ele sabia que as ondas e o vento daquele lugar propagavam as ondas sonoras. Então, muito calmo e com sabedoria, ele se assentou no barco e ele falava à multidão. Ele falava com a multidão e a multidão ouvia ele muito bem. Então, nós precisamos entender que a comunicação, os elementos da comunicação estão muito bem descritos na Bíblia. A gente só precisa encontrar eles. Jesus, ele assentado no barco, falava com a multidão. Ele usava uma caixa WLS, JBL, usava aquelas caixas TAC, um microfone Shure. Ele estava com esse equipamento lá? Um microfone de lapela, não sei nem como é que é o nome desse mais. Ele estava usando algum tipo de microfone, de megafone, de alguma coisa que ampliasse o som da voz dele? Não. Mas ele estava usando as ferramentas que estavam disponíveis para ele naquele momento. Então Jesus, assentado, ele falava muito claramente a todos que estavam ali.
Eu me assentei aqui, ele não conseguiu ouvir lá, nem ele conseguiu ouvir lá no canto. Por quê? De forma calma eu estava falando aqui. E hoje a gente usa microfone, caixa de som, nós temos uma série de equipamentos que nos cercam para nos dar condições de falar e para que as pessoas sejam alcançadas, para que as pessoas ouçam claramente aquilo que a gente fala. Então, quando nós falamos de usar os equipamentos certos, usar corretamente as ferramentas que nós temos nas nossas mãos, a gente precisa, a cada dia, fala para quem está do seu lado, a cada dia, nós precisamos melhorar todos os dias. Hoje, na internet, a gente tem inúmeros vídeos lá que falam a respeito de como fazer uma transmissão melhor, de como adequar a sua transmissão. Hoje vai palestrar um rapaz aqui, que ele é mestre nisso, da igreja digital. Ele é mestre. Não sei nem se ele está aqui, eu não vi. Mas ele é mestre nisso, na igreja digital. Eu estou engatinhando, ele manja pra caramba disso. E ele fala com muita propriedade. Então, nós temos nas nossas mãos inúmeras ferramentas. Nós precisamos usar elas da melhor forma possível. Quer saber uma coisa que nós aprendemos com transmissão? Não importa muito a sua imagem. Olha, você não precisa transmitir em 4K, 8K, 16K, acho que nem existe. Você precisa transmitir com um áudio de qualidade. Sabe por quê? Quem está em casa, às vezes está assistindo o culto e está lavando uma louça. Ela está ouvindo, mas muitas vezes ela não está olhando. Fala para quem está do seu lado, as pessoas estão ouvindo, mas muitas vezes não estão olhando. Então invista na qualidade do som que você transmite. É claro, que se você puder investir também na qualidade da sua imagem, faça. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem nas suas mãos. Fala para quem está do seu lado, faça o melhor com o que você tem nas suas mãos. Amém? E Deus vai dar o crescimento.